Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos no ano aqui de 1935, o atual campeão mundial é o Alexander Alekhine. E aqui ele está enfrentando o Max Euwe. O Max Euwe é um jogador holandês fortíssimo, tá? Onde ele tem viajado aí nos últimos meses jogando contra várias pessoas em vários países, em várias cidades e conquistando aí o seu espaço no meio xadrístico. E agora ele é o desafiante do Alexander Alekhine para o título mundial. Tá bom? Então o jogador, mais uma vez, holandês, o Max Euwe. O Alekhine, né? A gente já vem acompanhando na playlist, ele tem um jogo com ideias do xadrez hipermoderno, que é dominar o centro pelas laterais, mas também ele combina com um estilo clássico, com ideias clássicas e ideias próprias também. É um jogador de pensamento muito livre. E vamos dar uma olhada então nessa partida. Pessoal, antes de mais nada, quero agradecer aqui de coração. O canal passou a marca dos 50 mil inscritos, o primeiro canal brasileiro de xadrez a passar dessa marca. Agradeço realmente aí a todos vocês. É um marco não só para o canal, mas como para o xadrez brasileiro também. Até então a gente não sabia, né? A gente ainda não sabe qual é o tamanho, né, da audiência, né, para o xadrez brasileiro. Então estamos abrindo um mato aí, né, juntos, e aí divulgando aí o xadrez e difundindo aí essa modalidade pelo país, né? Então, muito feliz, agradeço aí a confiança de todos vocês, de verdade. E vamos embora, o canal, como eu sempre falo, o canal é para vocês. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa partida aqui então. O Max Euwe de brancas desafiando aqui o Alekhine. E ele abre com D4, peão da dama. Temos E6, C4 e F5. Aqui a gente transpôs para uma defesa holandesa, tá? A defesa holandesa quando as brancas jogam D4 e as pretas respondem com F5, né? Aqui o que as pretas querem com a holandesa? Elas falam, olha brancas, eu entrego a casa D4 e E5 para vocês, mas eu quero brigar aqui por essas casas claras. Quero brigar pela casa de E4. Tá? Então é basicamente isso que as pretas fizeram até agora. G3, e aqui o Max Euwe também vai querer desenvolver aqui também, de alguma forma, ter uma influência nas casas claras. Bispo B4 cheque, bispo D2 cobrindo e o bispo volta para E7. Pô, Rafael, por que ele fez isso, né? Deu o cheque e agora voltou. Por que não jogou o bispo E7 direto? Bom, isso aqui é uma ideia bastante utilizada pelos grandes mestres. Dar o cheque primeiro e depois voltar. Pelo menos você desloca uma das peças das brancas para uma casa que não é a casa ideal desse bispo, né? Esse bispo não tá muito feliz aqui em D2, né? Tá tapando a dama, tirando uma casa do cavalo. Provavelmente esse bispo vai ter que sair daí em algum momento, né? Então essa aqui é a ideia, tá? Dá uma desestabilizadinha aí nas peças. A partida segue com o bispo G2, cavalo aqui em F6 desenvolvendo, cavalo C3, roque, cavalo F3, aqui o Max Euwe também quer dar roque. E aqui o Alekhine move a mesma peça mais uma vez, cavalo em E4. Interessante, na verdade o Alekhine já deu roque aqui, né? Então ele pode fazer isso, o centro está fechado. Então ele tem essa permissão aí, entre aspas, para repetir, né, o lance ao invés de desenvolver alguma outra peça. Por que o Alekhine fez isso? Bom, primeiro ele quer ocupar aqui a casa E4 e depois desenvolver as suas peças aqui, o bispo de casas claras via fianqueto, tá? Então ele primeiro tampa aqui essa diagonal para poder fazer isso. E vamos dar uma olhada como é que a partida segue. Roque, B6, dama C2, fazendo mais uma pressão aqui em E4, bispo B7 e aqui o Max Euwe vai para o lance cavalo em E5 e a gente já tem fogo no tabuleiro, né? Por quê? Esse lance aqui de cavalo em E5 abre, né, um ataque aqui descoberto sobre o cavalo. Esse cavalo está cravado agora, né? Senão está caindo aqui o bispo de B7. E a gente tem uma posição bastante complexa, tá? Não é fácil jogar essa posição aqui. Qualquer erro dos dois lados pode ser fatal, tá bom? Então aqui tem que se calcular realmente muito bem. E o lance jogado aqui pelo Alekhine foi o lance correto. O melhor lance da posição, que é cavalo toma aqui em C3, tá? A ideia é que mesmo depois de bispo toma B7, se as brancas jogarem, não foi o lance jogado, mas vou mostrar aqui, ó. Cavalo toma C3. Se o bispo tivesse tomado aqui em B7, as pretas têm o lance intermediário, tá? Então esse cavalo aqui toma E2 com cheque, livrando o cavalo. E depois de rei G2, cavalo toma D4, outro lance atacando aqui agora a dama. E depois de dama D3, cavalo de bem em C6, cavalo toma. Aí agora é a vez das brancas e fala, pô, mas agora elas tomam a torre. Tudo bem, torre toma e dama toma. A gente tem uma posição onde as negras têm uma peça menor e 2 peões por uma torre. Tá uma posição ok, completamente ok.
né? As negras estão ameaçando aqui o lance de cavalo aqui em E5, né? Dando um descoberto aí e vencendo a dama. Então as brancas teriam que jogar um lance do tipo F3, tá? E a partida continuaria normalmente aqui com chances para os dois lados, tá? Então vamos voltar lá. Depois aqui de cavalo E5, cavalo toma C3, as brancas até podem, né? A gente viu que elas podem jogar isso, mas não ganham nada com isso. E na verdade é muito mais fácil você jogar aquela posição de negras, tá? Então, e outra possibilidade aqui, Rafael, por que não toma aqui o bispo, né? Bom, aí realmente as pretas não vão ter nada para ganhar. Se toma aqui em D2, agora sim, bispo toma aqui em B7, tudo bem, você fala, o cavalo tá atacando aqui a torre, tá com a torre atacada, vamos ver mais um pouquinho o que acontece. Cavalo toma aqui em F1, bispo toma em A8, só que agora esse cavalo não volta mais pro jogo, né? Ele não tem mais casa para voltar, esse bispo até tem, né? E a gente teria uma posição complexa aqui, tá? Uma posição bastante complicada. Mas mais uma vez, as negras aqui teriam que inventar mil maluquices para tentar segurar um pouco esse bispo aqui. Aqui teriam que provavelmente sacrificar aqui em H2 e depois jogar com C6 para prender o bispo. Enfim, as pretas vão ter que ficar fazendo loucura e as brancas com certeza vão estar melhores numa posição como essa, tá bom? Então, mais uma vez, por isso que depois aqui de cavalo E5 é uma posição complicada e o Alekhine foi para o melhor lance. Cavalo toma aqui em C3. A gente viu que bispo B7 seria possível, mas não ganharia nada para as brancas, muito pelo contrário. As pretas teriam aí uma peça menor e 2 peões por uma torre e um domínio de centro. Então a partida seguiu da melhor forma, com bispo toma C3. Vamos respirar, né? Já pegou fogo aqui logo de cara. E agora a partida continua. Bom, o Alekhine conseguiu neutralizar aqui a ação desse bispo fortíssimo de G2. Então bispo toma G2, rei toma G2 e agora dama C8. Dama C8 com várias ideias. Primeiro que pode vir para B7, pode vir para E6 se precisar. Tá defendendo D7, tá fazendo um raio-x aqui em E6, né? Vai poder levantar peão sem se preocupar. E também tá agindo na coluna C. Tá? Então Dama C8 um lance bastante flexível aí do Alekhine. A partida segue aqui com D5. O Max Yui abrindo linhas, né? Abrindo aqui para esse bispo poder jogar. Tentando uma ruptura aí no centro. O Alekhine mantém tudo fechado aí. Primeiro com D6, atacando o cavalo volta para D3. E agora E5. O Alekhine foi bem sucedido em fechar aqui a diagonal desse bispo. Mas ele também tá com um bispo mal aqui, né? Agora os peões estão da mesma cor do que o bispo dele. E vamos ver, ele vai ter que provavelmente jogar aqui com o bispo F6 e jogar um lance E4, né? Para tentar se livrar aí desse bispo mal. A partida continua aqui com rei em H1 e esse lance é bastante curioso pelo Max Yui, provavelmente dando a coluna G para a torre. A partida segue aqui com C6, o Alekhine tentando abrir essa diagonal aqui. A dama B3 foi jogado, fazendo mais uma defesa aqui em D5 e colocando a dama na mesma diagonal do rei. O Alekhine se incomoda com isso, rei H8 foi jogado e agora F4. Aqui o Max Yui ganhando aí espaço também na ala do rei. E4, atacando o cavalo. E agora essa diagonal está aberta, mas por enquanto não é um problema. Mais para frente o Alekhine também pode desafiar esse bispo com bispo em F6. Bom, e o cavalo está atacado. O cavalo vem para B4. E essa casa, a ideia aqui, né? É poder manobrar esse cavalo para C2 e para E3. Ele vai ficar numa casa muito boa aqui em E3. Vamos ver isso acontecendo. C5, cavalo C2. Cavalo D7, o Alekhine quer jogar o lance bispo em F6, mas ele não quer deslocar a torre dele para F6, nem nada disso. É melhor desenvolver esse cavalo, né, antes que seja tarde. E quem sabe ele pode jogar com bispo F6 e colocar o cavalo numa boa casa. A partida segue aqui com o cavalo em E3, portanto. E agora, bom, esse cavalo está fazendo uma certa pressão aqui em F5. A torre está defendendo. E aqui o Alekhine pensa o seguinte, ele joga bispo F6 e ele fala, olha, não dá para o cavalo capturar aqui em F5. Porque eu vou tomar o bispo dele, a dama toma, ou o peão toma, e aí cai o cavalo. Né? Vou tomar o cavalo e vou ganhar uma peça aí por um peão. Essa é a teoria, né? Provavelmente, que o Alekhine bolou aí. Só que o Max Yui tem uma ideia diferente. Cavalo toma em F5. Agora o Alekhine quer ver o que é isso tudo, né? Bispo toma C3, e agora o Alekhine capturou uma peça, está atacando outra peça. Só que, mais uma vez, o tema do lance intermediário. Aqui, olha só, cavalo toma D6 foi jogado pelo Max Yui. E agora com o tempo aqui sobre a dama, né? E olha só esse peão aqui solitário também em E4. E vamos ver como é que a partida segue então. Dama B8, né? As pretas fogem do ataque, mas continuam atacando aqui a peça das brancas, a peça do Alekhine. Afinal de contas,
se esse cavalo agora se movimentar, ele consegue salvar o bispo, né? Vamos ver. Cavalo toma E4 e agora bispo veio para F6. Bom, no final das contas aqui, ó, o Max Euwe conseguiu 3 peões por uma peça menor, o que por si só já costuma ser suficiente, tá? Costuma ser compensação suficiente por uma peça, 3 peões. Só que mais do que isso, agora ele joga o lance cavalo D2 e abrindo aqui para esse peão poder vir para E4 e a gente vê 2 peões passados e conectados, o que a gente já sabe que é bastante perigoso, né? Então uma posição muito delicada aqui para o Alekhine. Destaque aqui para esse cavalo, né? Destaque. Ó. Eu vou voltar, os 7 últimos lances foram de cavalo. Eu vou passar aqui de forma um pouco mais rápida. Ó. Depois de E4, presta atenção em todos os lances do Max Euwe depois desse lance. Cavalo B4, cavalo C2, cavalo E3, cavalo F5, cavalo D6, cavalo E4, cavalo D2. 7 lances na sequência de cavalo. Esse cavalo é o hero da partida, é o star player. E vamos ver como é que ela continua a partida aqui agora. A G5 aqui pelo Alekhine, ele quer abrir a coluna G, quer tentar alguns contra-ataques, aí conseguir, né, criar ameaças para combater a questão dos peões avançados aí do Max Euwe. E o Max Euwe vai com a estratégia, segue com os peões E4, G toma F4, G toma F4 e agora não são 2, são 3 peões passados aí conectados. Bispo D4, primeiro passando o bispo, E5 e agora o lance Dama E8. Deslocando a dama tanto para a coluna E quanto para possivelmente aqui em H5, trazendo a dama para uma casa melhor. A partida segue com E6 e agora uma ideia interessante aqui do Alekhine, ele joga com torre G8, deixando o cavalo. Qual que é a ideia, né? Se por acaso agora o Max Euwe capturar o cavalo, ele tem o lance aqui de dama em E2, ameaçando o checkmate e também atacando aqui o cavalo. Tá, aí não seria uma posição fácil aqui provavelmente as pretas conseguem bastante iniciativa, conseguem uma posição muito boa aqui, tá? As brancas vão ter que jogar um lance tipo dama F3 aqui, tá? Dama toma D2 e tá tudo bem, o jogo continua. Esse peão aqui não é mais nenhuma ameaça, né? Não são mais peões conectados, agora os peões estariam separados, né? Então seria uma posição bacana aqui pro Alekhine. Um belíssimo de um recurso aqui, o lance a torre G8 aqui pelo Alekhine. Ele é um grande jogador, né? Só que aqui o Max Euwe está inspirado no dia. Ele continua aqui com cavalo em F3, então mantendo aqui a sua estrutura de peões, não tentando ganhar uma peça e dando chances de contra-jogo aqui pro Alekhine. O Max Euwe não quer dar nenhuma chance aí pro Alekhine. E a partida segue agora com dama G6. Essa dama tá fazendo uma pressão aqui, tá ameaçando vir da checkmate. E as brancas não podem jogar, teoricamente, a torre aqui em G1, porque o bispo tá segurando essa casa, né? Vamos ver o que o Max Euwe joga então agora. Torre G1, olha só. O Max Euwe é um jogador fantástico, né? Com uma peça a menos, ele agora entrega qualidade para realmente apostando aqui na força, né, desses peões e desse cavalo hero, desses popstar aí dessa partida, né? Vamos ver como é que continua. Bispo toma G1, a torre toma G1, atacando a dama. Dama vem aqui para F6. E agora fazendo uma pressão aqui no peão de F4. E agora o lance fortíssimo aqui do Max Euwe. Mais uma vez ele poderia aqui capturar o cavalo, né? Seguir para uma sequência como essa. Por exemplo, captura aqui, torre G1, rei toma G1, dama toma F4. E seria uma posição aí bastante equilibrada, tá bom? Mas o Max Euwe quer mais do que isso. Depois de dama em F6, ele vai para o fortíssimo lance, exclama aqui. Um lance maravilhoso, cavalo G5. E esse lance é muito forte. Ele está ameaçando ganhar a dama. Tá? Cavalo aqui em F6, se ele chegar aqui em F7 com cheque, o rei não tem para onde ir, a torre está cortando a coluna G. E vai ter que perder a dama ainda com o peão na sétima. Terrível aqui a posição pro Alekhine. Ele ainda encontra um recurso aqui, então, torre G7, segurando aqui a casa de F7. E agora sim, o Max Euwe realiza um pouco de material aí com E toma D7. A torre toma D7. E se a gente for fazer a contabilidade aqui, né? Material da posição, já não tá tão ruim aqui pro Max Euwe, né? Ele tá com aí, ó, 2, 4, 6 peões contra 4 e um cavalo por uma torre. Então uma peça menor e 2 peões por uma torre, compensação mais do que suficiente. E além de tudo ele tem um plus, que é esse peão passado. Bom, vez das brancas, é vez do Max Euwe. Ele tá com o peão aqui de F4 atacado. Ele joga primeiro com dama em E3, a torre E7 atacando a dama, cavalo E6 bloqueando, a torre aqui em F8 fazendo uma pressão aqui adicional em F4, dama aqui em E5 cravando a dama, né? Agora
A dama tá cravada, a dama aqui do Alekhine tá cravada. E ele continua com dama toma E5, F toma E5 e mais uma vez as brancas têm aqui os dois peões passados e conectados. Posição delicadíssima aqui pro Alekhine. Ele continua com torre F5, batendo aqui nesse peão de E. A torre E1 defendendo. H6 foi jogado, dando pelo menos uma casinha de fuga aqui pro rei. E a partida segue aqui com cavalo D8. Mais uma vez esse cavalo aí vai brilhar, né? Tá brilhando. Esse cavalo aqui em D8, ele libera o peão para poder avançar. Ele também tá de olho aqui na casa de C6, né? Um cavalo muito perigoso. A torre F2, a torre na sétima. O Alekhine vai buscando algum contra-jogo, né? Vai batendo nesses peões. Quem sabe, né? Se ele conseguir capturar esses peões e também criar peões passados, né? Vamos ver se dá tempo. E6 aqui pelo Max Euwe. A torre D2 segurando aqui o avanço perigosíssimo do peão de D6. E agora cavalo C6. Mais uma vez esse cavalo aí brilhando. Torre E8, E7. E agora esse peão está na sétima. Um peão perigosíssimo. Está protegido tanto pela torre quanto pelo cavalo. B5 aqui o Alekhine buscando algum contra-jogo. Quem sabe ele consegue entregar esse peão e capturar e criar um peão passado perigoso aqui na coluna C. Mas agora, mais uma vez, que peça você acha que o Max Euwe vai mover agora? Claro, o estrela da partida, o cavalo D8. E esse lance aqui com ideias de vir para B7 e vir para D6 atacar a torre e ancorar aqui a coroação do peão. Perigoso, né? Rei G7, cavalo B7, o Max Euwe segue com seu plano. Rei F6 e o Alekhine conseguiu pelo menos encostar aí nesse peão, né? Se por acaso agora o cavalo vier para D6, ele pode capturar o peão de E7. Só que o Max Euwe está inspirado aqui. Torre E6, expulsando o rei daí. Torre E6, cheque. Rei G5 e agora sim o cavalo vem para D6. Aqui não tem outro jeito, né? Se ele tirar a torre vai perder, o peão vai ser coroado, né? Então ele joga primeiro com torre toma E7, entregando um pouquinho. Quem sabe depois de torre toma ele possa jogar, enfim, capturar aqui ou capturar outros peões. Enfim, tentar trocar os peões e pelo menos ir para um final de rei e cavalo contra rei, que seria empate, né? Só que aqui, mais uma vez, depois de cavalo D6 e torre toma E7, o Max Euwe não vai para a torre toma e ele faz o lance cavalo aqui em E4 cheque. E ele não poderia finalizar diferente a partida, a não ser com o lance de cavalo, né? Esse cavalo, eu perdi a conta de quantas vezes esse cavalo foi movido nessa partida pelo Max Euwe. E nessa posição, então, o Alekhine abandonou, né? Aqui não tem mais como, né? Vai cair torre, vai trocar essas torres aqui e vai para um final vencedor aí de peões e cavalo contra peões, né? Isso aí seria um final tranquilamente vencedor aí para o Max Euwe. Vitória do Max Euwe, vale dizer que esse foi um match extremamente apertado, esse match do Mundial de 1935. O Max Euwe ganhou, se tornando então o quinto campeão mundial oficial da história, o holandês Max Euwe. Tirou aí o título do Alekhine, tá? E ele venceu esse match por 15 pontos e meio a 14 pontos e meio. Foi assim ali muito equilibrado realmente. O formato desse torneio, a pessoa tinha que fazer, seria o primeiro a fazer 15 pontos e 6 vitórias, tá? Não é uma coisa ou outra. Essas duas condições têm que ser atendidas. As 6 vitórias o Max Euwe já tinha, na verdade ele tinha... o match terminou com 9 vitórias para o Euwe, 8 vitórias para o Alekhine e as demais partidas foram empatadas, tá bom? Então mais de 6 vitórias para os dois, só que o primeiro a chegar ali a passar os 15 pontos foi o Max Euwe. Foi muito pouco, foi realmente muito bem disputado esse match. Mas agora, 1935, campeão mundial é o Max Euwe. E a gente segue vendo então as partidas do Max Euwe. Nós voltaremos no Alekhine, tá bom? Porque o Alekhine vai recuperar a sua coroa, nós vamos chegar lá. E aí eu vou falar também sobre o que aconteceu, a polêmica que envolve aí a morte do Alekhine. A gente vai falar mais pra frente também disso, tá bom? A gente segue com o Max Euwe, quem sabe com uma partida do Max Euwe contra o garoto Bob Fischer de 14 anos? Quem sabe? E algumas outras também, se vocês quiserem. Beleza, gente? Postem aí nos comentários sugestões de frases, sugestões de partidas, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. 50 mil inscritos, um marco pro canal, um marco aí pro xadrez brasileiro. Muito obrigado de verdade, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!